sejam todos bem-vindos a mais um momento do programa Escola e Família, Missão de Educar. E nesse momento, temos como convidados aqui Lorena Hohenfeld, que ela é psicóloga clínica, e Israel Rufino, também psicólogo e educador. Nesse momento nós vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho a respeito de uma temática muito importante, que é escola em desenvolvimento. Além desse desenvolvimento, nós vamos saber quais são os novos desafios e os novos saberes que nós estamos vivenciando nas nossas escolas nesse momento. Então, com essa pandemia que nós chegamos, que chegou, adentrou em nossas casas, adentrou em nossas vidas sem pedir licença, a escola também teve esse retorno presencial. E dentro desse retorno presencial, nós vivenciamos novos saberes, novos desafios, e é para isso que nós vamos conversar com vocês e saber a opinião de vocês, dois especialistas no assunto, para que possa nos orientar quanto escola, orientar nossas famílias, orientar os nossos estudantes, para que nós possamos dar continuidade nesse fazer educacional que é muito importante para cada um de nós. E Lorena, diga-nos o seguinte: a escola ela vem passando por diversas transformações ao longo dos anos. Como vocês percebem, como você percebe esse impacto que a pandemia ela vem causando na escola? Bom, boa tarde, Dalmo. Obrigada pelo convite. Então, a escola não estava preparada para a pandemia. Na verdade, ninguém estava, né? A pandemia pegou a todos de surpresa e a gente precisou rapidamente se adaptar a essa nova realidade. Então, a escola precisou trazer as aulas para o online, né? Então, uma realidade que já vinha sendo pensada, né, de integrar o online no presencial, mas de repente, abruptamente, né, a gente teve que fazer essa adaptação. Então, os alunos ficaram reclusos dentro de casa, com seus pais, seus familiares, e precisaram também se adaptar. Então, foi um desafio para todos os envolvidos, né, tanto para a escola como para as famílias, e gerou impactos também emocionais, que a gente pode observar já nesse retorno do presencial. Os primeiros impactos a gente consegue observar nos jovens, a gente consegue observar nos profissionais da área de educação. Excelente, Lorena. Realmente, nós vivenciamos e estamos vivenciando a cada dia que passa esse momento de retorno presencial nas nossas escolas. E começamos a entender, não só no fazer docente, mas com toda a escola, de que foi realmente necessário ressignificar esse contexto. E ao longo da história, a família ela vem passando por diversas transformações em diversos âmbitos, seja ela social, seja ela psicossocial, que conta muito a saúde emocional e a saúde mental, nos diversos espaços também culturais, e principalmente no comportamental. Pensando nesse momento de transformação e reconstrução da escola, como você, Israel, observa este lugar da família na reconstrução da escola, nesse novo saber, nesse novo desafio que a escola vem enfrentando, para que a gente possa saber reconstruir de uma maneira positiva, afetiva e efetiva, sempre pensando no melhor para os seus filhos, os nossos estudantes. Boa tarde para todos. Muito obrigado também pelo convite. Assim como a escola, ela não estava adaptada para essa mudança que a pandemia nos trouxe, a família também não estava. Mas, de alguma maneira, a gente verifica ao longo dos anos que essa família está em processo de reconstrução de si, dos agentes, que são os filhos, os pais e outras pessoas que estão envolvidas dentro desse lugar. E a família, ela é promotora de educação, Então, a gente vai percebendo que ela forma uma sociedade, ela constrói essa sociedade e ela também coopera com a escola. Então, a gente sempre fala, vocês, os pedagogos, enfim, a escola, sempre trazem a importância dessa parceria entre família e escola. Com a pandemia, a gente verifica que essa família que estava próximo, que estava dentro dessa casa, com essa criança ou com esse jovem, ela cooperou no processo de acordar essa criança para a escola, para a aula, ajudou também, cooperou no processo com a internet, com as tecnologias, enfim. É difícil para a família, nesse processo de reconstrução, porque ao mesmo tempo que ela estava lá para cooperar com esse seu filho,
ela também estava nesse processo de trabalho, né? Então estava lá trabalhando de forma remota, enfim. Então a gente vai ver ao longo, né, da nossa conversa essas transformações e algumas dicas também que a família pode realizar nesse pós, né? A gente não pode dizer que está na pós-pandemia, mas a gente espera que chegue lá, né? Enfim. Isso mesmo. E nós conseguimos compreender, né, que família forte, escola forte, sociedade forte. Até porque o primeiro vínculo social que essa criança, né, ao nascer, que tem é com a sua família. E a partir daí outros vínculos culturais, outros vínculos sociais, outros meios com que ele pode conviver, para que ele possa continuamente aprender. Tem uma coisa bem interessante que é importante a gente também mencionar sobre a família, é que é na família que a gente consegue entender as diferenças, né? Então, dentro daquele mesmo ambiente tem pessoas de gerações diferentes, idades diferentes, pensamentos diferentes, gêneros diferentes. Então, é nesse lugar que a família ensina para essa criança ou para esse jovem como escutar o outro, como ter responsabilidade, como ser ético também no processo de respeito, de acolhimento. E outro ponto que você traz, Dalmo, que acho que é super importante, é sobre a afetividade. A gente sabe que o que forma um cidadão, uma pessoa, é o afeto. Então, a criança, né, o bebezinho, quando ele vai mamar, ele olha para os olhos da mãe. E esse olhar é importante. Só que não para aí. Ao longo desse crescimento, como a criança ela no seu processo de desenvolvimento, ela imita, né? Ela está nesse processo de imitação. Ela vai buscar também os comportamentos que os pais demonstram para ela dentro desse ambiente. Então, a gente observa que a educação inicial e simbólica está nesse lugar. E mesmo sendo instituições diferentes, escola e família, essas instituições elas precisam estar de mão dadas, né? Porque, de alguma maneira, essa família ela vai ensinar essa criança a lidar com o diferente na sala de aula, com um aluno que é diferente, com um gênero que também é diferente, a forma de pensar, os valores de outras famílias, e aí a gente vai formando aquilo que a gente considera como uma sociedade, né? A gente pode observar que a pandemia, ela, de certa forma, acelerou esse processo, porque as famílias, de repente, precisaram estar mais próximas, né? Não era mais uma opção, não havia mais como não ter tempo, né? Então, as famílias precisaram acompanhar, e muitas vezes sem ter um preparo necessário, principalmente no processo educacional, né? Sem ter um planejamento e tendo que lidar com tantas demandas, né? Então, foi um desafio muito grande para as pessoas, para as famílias e para os jovens também essa adaptação, né? Porque, de repente, todos reclusos dentro de casa, tendo que conviver diariamente, sem ter o trabalho, sem ter a escola, sem ter todas as outras atividades que a gente costumava ter antes, né? Naquela primeira pergunta também, que você estava falando um pouco sobre essa reconstrução da escola, né? A gente percebe a potência que a instituição escola tem e que a potência que o educador também traz, porque de alguma maneira a gente não se preparou para uma educação remota, né? Os professores eles estavam de alguma maneira preparados para aquele ensino presencial de todos os dias, e de uma hora para outra o repertório, a organização, o próprio currículo precisou ser adaptado para essa questão da educação remota. Então, não era algo novo, né? A educação já falava sobre esse processo remoto, já se tinha experiências também, tanto EAD quanto remota, mas esses professores eles não estavam preparados para isso, mas desenvolveram um bom trabalho. Excelente a sua colocação. E o que você traz aí, dá para nós entendermos que isso aconteceu e deu certo, porque a parceria entre a escola e a família não é algo, né, para dar certo. É algo que tem que dar certo. A escola e família, apesar de serem instituições que são diferentes, são instituições que precisam andar de mãos dadas
precisam andar juntas para que esse processo do fazer, do crescimento do sujeito de uma maneira individual e particular possa ser validado, para que o processo de aprendizagem desse estudante ele possa ser efetivo e que a partir daí, dessa união, dessa junção, né, entre as duas sociedades, se é que podemos dizer, né, duas junções sociais, que é a família e a escola, nós possamos validar, na verdade, de uma maneira muito precisa, de uma maneira linear, de uma maneira produtiva, a evolução do fazer, não só educacional, mas do fazer sujeito, né, identitário desse nosso estudante que está na escola. Mas a partir daí, nós conseguimos entender que a pandemia trouxe para a sociedade um cenário nunca antes vivenciado. Nós vivenciamos realmente coisas, né, situações, fatos e fatores que mexeram muito com o nosso emocional, com a nossa estrutura psíquica, com a nossa estrutura física e com a estrutura das famílias, né? E isso também se refletiu na educação. Isso demandou diversas adaptações, demandou diversas alterações no processo da aprendizagem. E que veio esse ensino híbrido, né? Saímos do remoto, fomos para o híbrido, através do uso dessa tecnologia que, como você bem disse, Lorena, foi antecipada, né? Israel completou de uma maneira muito feliz. As aulas remotas que aconteceram durante todo esse processo, alguns em casa, né? Outros estavam no supermercado assistindo aula, outros estavam no seu quarto, outros fizeram o seu cantinho de estudo, conseguiram adaptar de uma maneira adequada à sua realidade, mas não deixaram de aprender. Como é que você acredita, Lorena, que isso impactou emocionalmente nos nossos jovens e nas nossas crianças? Essa mudança brusca e repentina que a pandemia trouxe de nova readequação, de nova readaptação desse modelo de estudar? Bom, os impactos emocionais, acredito que daqui a alguns bons anos a gente vai conseguir mensurar de forma precisa, né? A gente ainda está entendendo esse processo, ainda hoje. Acredito que, principalmente, para começar, né, todo esse impacto veio a partir do isolamento social. Então, a criança ou jovem está no período da vida de construção da sua base, né, emocional, psicológica. É nessa fase da vida que a gente forma a nossa estrutura e que vai perdurar pela nossa vida, né, esses impactos. Então, de repente, essa criança, esse jovem, não pode mais estar em contato com seus amigos, que era o seu grupo social, as pessoas com quem ele convivia e gostaria de interagir, não pode mais estar em contato com professores, que eram muitas vezes figuras de referência, outros familiares, né? Tinha ali, às vezes, só o pai, a mãe ou o responsável. Então, esse isolamento, de fato, faz com que essas crianças e jovens acabem, por vezes, ficando muito mais próximos das redes sociais, que foi uma ferramenta que foi essencial nesse processo, mas também trouxe impactos negativos, né? E, assim, a gente vai ter jovens mais ansiosos, com mais tristeza, com mais medo, com mais angústia, depois de vivenciarem esses processos, né? Além disso, tem a questão da saúde em si, né? Será que eu vou pegar Covid? Será que minha mãe vai pegar? Será que minha avó vai pegar? Essa preocupação constante nessa fase da vida é bem difícil de lidar, né? Porque a criança e o jovem precisa ter rotina, precisa ter estrutura para ter um desenvolvimento emocional mais adequado. E, de repente, acabou-se a rotina, né? Muda tudo e a criança precisa lidar com isso. Convivência é muito difícil, a gente sabe disso, né? Porque às vezes a gente não acolhe aquilo que é diferente, às vezes a gente acolhe, às vezes a gente não está lá disponível naquele momento e está 24 horas dentro da mesma casa, né? Convivendo com seus pais, que muitas vezes os jovens e as crianças não conviviam por conta do estudo, ou os pais por conta do trabalho, muda de uma maneira muito rápida, né, a dinâmica e a estrutura desse sujeito, né, desse sujeito enquanto criança e jovem, desse sujeito enquanto família. E desse sujeito enquanto professor, que passa a ser também mais um membro da família, né, de cada família, lá nas aulas remotas. Mas é importante, eu quero trazer um ponto que é importante também para cooperar com isso que Lorena trouxe, é sobre a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela está, enfim, ainda imersa e estava imersa naquele período do início da pandemia numa liquidez nos relacionamentos, né?
Então a gente não estava muito nessa solidez de estar juntos. Ou seja, o que seria isso, né? Para ficar mais claro, para a gente poder entender. É como se na família a gente não conversasse muito sobre o sentimento dessa criança, sobre o sentimento desse pai, sobre aquela impulsividade que aparecia dentro de casa ou na escola. E aí a gente foi colocado dentro de um ambiente, né? Não, vão ficar aí e agora vocês vão precisar se resolver. Então acaba sendo difícil também. Por outro lado, a gente saiu agora das aulas remotas, do isolamento social, e a gente não está sabendo lidar com a vida. Então, a gente começou a viver um mundo virtual na nossa vida real. Quando eu não queria falar com ninguém, eu bloqueava no WhatsApp, eu via a mensagem e não respondia, era muito mais fácil. Mas agora eu estou de frente com a pessoa e eu preciso responder. E como eu não sei como responder, eu trago alguns comportamentos que a gente vê isso, principalmente nesse período na escola. Então, explosão de raiva, né? Violência às vezes, falta de escuta, a dificuldade da família de entender essa nova dinâmica familiar. Então é importante a gente refletir que todos nós, escola e família, estamos no mesmo barco. E que para a gente conseguir passar, né, enfim, esse rio, é necessário também que estejamos atentos às dificuldades que a própria pandemia e o processo de reconstrução da escola traz, e também os acertos, porque houve diversos acertos. Dentro da família é uma micro-sociedade, a escola é um pouquinho maior e, na sequência, vem a sociedade que a gente vive. Então, a partir do convívio familiar, é que essa criança, esse jovem, vai aprender como conviver com pessoas, como respeitar as pessoas, como respeitar regras, né? Então, ouvir um não é importante. Saber ouvir esse não e respeitar esse não. Então, até mesmo com o advento das redes sociais, a gente percebe esse impacto, né? Na internet é tudo muito rápido. Você está assistindo o vídeo, não é interessante, você muda para outro. Os vídeos têm 1 minuto só, né? Então, assim, é tudo muito rápido, muito simples. Na vida real não é assim. Então, eu acho que na pandemia, como os jovens ficaram muito mais inseridos nesse contexto digital, isso interferiu também no seu comportamento. E o papel da família nesse processo é auxiliar nessas frustrações também, né? De entender que sim, meu filho precisa se frustrar às vezes. Nem sempre ele vai ter tudo o que ele quer, que é aquele equilíbrio entre o amor e a firmeza, né? Ter esse balanço que muitas famílias valorizam muito mais o amor, outras muito mais a firmeza. Então, é necessário equilibrar, né? Com certeza, com certeza. E me faz pensar ainda nesse lugar de aplicabilidade, né, disso que a gente está aqui discutindo, que a escola deixou de ter só um espaço quadrado com 4 paredes. Com a pandemia, essa escola se tornou várias casas ao mesmo tempo. Então, uma turma com 30, 40 jovens ou crianças, a gente tem diversos lugares de aprendizagem. Só que com esse retorno e essa reconstrução da escola, a gente também vê diversos lugares, que é um ambiente externo, que é um espaço, né, sei lá, o corredor da escola, que é a saída até a comunidade, ou a vinda da comunidade até a escola. Então, a gente consegue observar uma ampliação de espaço nessa reconstrução, que faz a gente pensar que sociedade, escola e família não são mundinhos separados, né? Mas estão juntos, bem conectados. Isso mesmo. E quando Lorena traz as questões da tecnologia, né, da antecipação da tecnologia, que já foi falado aqui nesse momento, vale a gente entender e ressaltar também a importância não só do uso da tecnologia, mas do uso do abraço, né, o uso do acolhimento. Porque a tecnologia ela é muito fria. Às vezes nós enviamos uma mensagem para alguém e talvez quando eu receba a mensagem eu não interprete de uma maneira como deveria ser interpretada. E a gente voltando para esse momento presencial, nós trazemos como reflexão que tudo que aconteceu dentro dessa família, nesse momento de reclusão social que nós estávamos vivendo, com os nossos estudantes nas casas, inseridos nas suas casas, desembocou de uma maneira precisa na escola. E por isso que nós, quanto escola,
Nós, quanto Rede SESI Bahia de Educação, nós não pensamos somente no fazer educacional. Nós entendemos esse estudante quanto um ser holístico, que ele é um ser bio, psíquico, social e espiritual também. Nós entendemos esse estudante como uma totalidade e, além de entender esse estudante, nós primeiro entendemos o sujeito, a pessoa antes do estudante. E por isso que nós entendemos a necessidade de cuidar, não só desse estudante, mas apoiar esta família, orientar esta família, para que ela possa, com a ajuda da escola, saber conduzir todo esse processo, cada um fazendo o seu papel, e quando ele é feito de uma maneira veemente, quando ele é feito de uma maneira louvável, quando ele é feito de uma maneira com pensamento positivo, não tem como dar errado. E a partir daí, o que é que nós entendemos, né? Nos últimos anos, a pandemia também fez com que a tecnologia e as redes sociais, já que nós, né, tocamos no assunto de rede social, de tecnologia, de WhatsApp, de ensino híbrido, né, ela fez com que se tornasse a única forma, né, sociável possível para a maioria das pessoas. Mas é inegável as consequências que o uso excessivo das redes sociais trouxe de impacto, não só para a vida dos estudantes, mas para a vida da sociedade em si. Um desses impactos, nós podemos dizer que às vezes é o esfriamento, né, o afastamento, né, daquilo do outro, de não se colocar no lugar do outro, de não entender que existe dentro do outro um pouco de cada um de nós. Aí eu queria saber, o Lorena, o Israel, quem se sentir à vontade de responder essa pergunta, como é que vocês enxergam, né, os principais impactos sofridos com os nossos jovens, né, que estão cada dia mais conectados com as redes sociais, presos aos smartphones, né, entendendo que existe um mundo virtual de uma maneira muito direta, através da tela, do que de uma maneira presencial. Como é que se dá esse relacionamento interpessoal, né, um relacionamento entre as pessoas, entre os pares, entre os sujeitos viventes na humanidade, causado por esse impacto das redes sociais durante essa reclusão na pandemia? Então, Dalma, é muito interessante essa pergunta, porque a gente também teve um processo de intensificação desse digital a partir da pandemia, né? As crianças e os jovens já viviam por muito tempo, né, passando muitas horas nas redes sociais antes da pandemia. A gente já acompanhava esse processo. A gente tinha uma piada, né, de dizer, hoje em dia as crianças já nascem sabendo mexer no smartphone, né? Mas a pandemia fez com que a única fonte de socialização possível fossem as redes sociais. Então, intensificou muito mais, fez com que os jovens e as crianças mergulhassem ainda mais nesse universo virtual, que é diferente do mundo real, mas que, para essa geração, é difícil, inclusive, fazer essa diferenciação, né? Então, é o jovem que está postando tudo que faz, está na escola, está postando um story, aí depois está comendo, está postando o que está comendo. Então, é uma super exposição da intimidade. E, com isso, vem as comparações também. Então, deixa eu ver a vida de fulano aqui, que provavelmente é bem melhor que a minha. E ela está postando mais, eu tenho que postar também. Essa foto bonita que fulano postou, eu tenho que postar uma mais bonita. Então, começam esses pensamentos, né, de comparação, que é natural na verdade, a forma como as plataformas digitais são feitas para isso, né? E os jovens acabam ficando imersos nesse universo. Isso prejudica a autoestima, prejudica a formação da identidade também, porque infância, adolescência é esse momento de construção da identidade, construção do eu. Quem sou eu, o que eu quero para minha vida, quais são os meus sonhos, meus planos. E viver nessa digital virtual, né? Nessa conexão constante acaba prejudicando também a forma como esse jovem se vê, como ele se vê diante das outras pessoas e como ele deseja ser. Porque acaba sendo muito pautado no que o outro é. E que o outro é, o que ele mostra na rede social, na verdade, é uma pequena parcela do que ele é. Então, na verdade, não é real o que a gente vê ali. Mas, muitas vezes, a criança e o adolescente não vai ter maturidade para diferenciar o que é real do que é virtual, né? E a escola pode, de alguma maneira, organizar, né? Auxiliar, é melhor falar nesse sentido, esse jovem
que olha a partir dessa perspectiva virtual, né, de que tudo é muito bonito, que eu preciso apresentar tudo da minha vida, deixar tudo exposto. De que forma, né, que a escola pode fazer isso? Aí a gente vê a ideia de uma estrutura escolar onde trabalha com um toque, com um abraço, com um círculo, com salas que sejam coloridas, né? Porque às vezes a gente acha que a sala colorida é só da educação infantil. E não é, né? O colorismo, né? O colorido, o brincar, a gamificação agora está, né? No ensino médio, no ensino superior, né? Enfim, é importante para esse processo de desenvolvimento desse jovem e amplia essa perspectiva de olhar as tecnologias não como um lugar de sofrimento, né? Porque de alguma maneira afeta negativamente, mas como um processo de educação e de reconstrução dessa escola. E você falou agora há pouco a respeito de algumas dicas. E nós sabemos da importância dessa educação para os filhos. E dentro dessas dicas nós sempre falamos e trazemos a ideia do brincar dentro de casa, do ressignificar essa ideia de brincar. Eu, quanto pai, eu tenho um filho também, eu costumo brincar com meu filho. E eu acredito que você, pai que está assistindo aí, você deve saber do jogo do pega-vareta, o jogo da dama, do dominó, né, do garrafão, o jogo da amarelinha. Ressignificar esse conhecimento do brincar é muito importante e faz com que a criança entenda que o lúdico faz parte dela. E brincando se aprende. E essas dicas nós como escola, nós trazemos para os pais quando nós nos reunimos, quando nós conversamos, quando nós tratamos de uma maneira muito individual e precisa desse estudante. Mas eu queria ouvir de vocês agora, né, já que nós, quanto família, né, nós trazemos essas dicas. E vocês, quais são as dicas que vocês podem trazer para essas famílias no desenvolvimento individual e integral que essa família pode ter com seu filho dentro de casa, para que possa haver um melhoramento na dinâmica dessas relações e principalmente naquilo que tange, né, o relacionamento interpessoal que se dá entre os pares. Quando você traz, né, a questão do brincar, é importantíssimo. Então acho que essa é a primeira dica, né? O brincar. A gente sabe que o brincar forma o sujeito para a vida. Então, o fato de uma menina estar lá, né, que a gente tem isso muito forte por conta da nossa cultura, com uma boneca, ajuda ela a perceber o cuidado com uma criança. Só que não é só a responsabilidade de uma menina, mas o menino ele também precisa brincar de boneca ou de boneco para entender a vida. Como a menina pode e precisa também brincar de bola para entender também esse espaço macro, né, que de alguma maneira foi cesseado, né, enfim, dessa criança. Outra dica que a gente pode pensar é a prática da gratidão, algo que se perdeu muito, né, ao longo do nosso processo enquanto família. Agradecer, né, por um favor que é feito, ensinar também a esse jovem que ele precisa agradecer quando alguém dar alguma coisa, quando o outro permite uma passagem, enfim, quando eu estou no processo dirigindo, né, quando eu estou, sei lá, com o meu amigo. Então, praticar a gratidão ela é importante também. Saber reconhecer os nossos acertos e os nossos erros enquanto pais. Às vezes a gente sabe reconhecer os nossos acertos aos nossos filhos, né? Mas também reconhecer o momento que eu não fiz da melhor forma. E junto com esse meu filho, construir qual é a melhor forma que eu e você em outro momento podemos realizar para ter um comportamento mais assertivo, assim, né? A gente pode pensar também em práticas de saída. Então, não só aquele manejo dentro de casa, de alimentação, enfim, de jantar juntos, mas de sair para uma praia e estar presente. Porque às vezes a gente sai com o nosso filho e ele fica sozinho, né, com um amigo, com os irmãos, mas os pais não estão presentes. E aí você pode perguntar, o que isso tem a ver com a reconstrução de uma escola, né? Tudo. Porque a gente sabe, desde o início a gente aqui vem falando que a família é construtora e educadora, né, dessa relação social. Então, se eu ensino, essa criança também aprende, manifesta com outros colegas, né, outros pares da sua idade e ensina também para outras pessoas. A gente sabe que é um outro ponto também que a gente pode trazer como dica, que é a gratidão.
toda criança ela nasce com a gratidão, né? Ela nasce com uma empatia com o outro. Ela quer compartilhar o bolo da festa, quer compartilhar o pirulito que ganhou com outro amigo, quer compartilhar o lanche. Mas a gente pode pensar em que momento a criança deixa de exercer empatia. Quem é que de fato ensina a criança a não ser, faz com que a criança não exerça essa empatia? Às vezes é a nossa sociedade, que está incluso também os nossos pais, né, os nossos pares, enfim, que diz, não, para que você vai compartilhar? Ele tem o dele, que o pai compre. Enfim, então essas posturas, de fato, são dicas que os pais podem fazer. Tem outro também ponto que é importante, que é conhecer a fase do desenvolvimento do seu filho. Você não precisa entender e ler os melhores livros de desenvolvimento, né? Mas perceber, ele agora é uma criança de 5 anos. Quais são os gostos que a criança de 5 anos de hoje gostam, né? Que chama a atenção dele? Quais são as dificuldades que essa criança de 5 anos ela vivencia? Uma adolescente, quais são as dificuldades e os dilemas que o adolescente eles vivenciam? Então, a partir daí, promover espaços de escuta, de sensibilidade, né? Tornar esse espaço familiar como um espaço de papéis. Então a gente sabe que o pai e a mãe nunca vai deixar de ser pai e mãe, assim como o filho nunca vai deixar de ser filho, mas esses papéis eles precisam estar atrelados a um processo de escuta. Então, mesmo eu sendo pai ou mãe, eu preciso escutar o meu filho e depois dar a orientação que é devida para aquele momento. Excelente as suas colocações. Agora, já finalizando, né, nossa entrevista, nosso bate-papo, que foi muito produtivo. Como é que vocês acreditam, né, que nós pais podemos trabalhar para fortalecer o vínculo de nossos filhos e ajudá-los com suporte emocional? As dicas que Israel trouxe muito bem, eu acho que já trazem muitas informações ricas nesse sentido. Uma outra coisa que eu pensei que também é importante é a comunicação, né? Saber como se comunicar com seu filho, entendendo essa questão da faixa etária, que é importante, e comunicando-se de igual para igual. Observem como a gente costuma falar com as nossas crianças pequenas. A gente fica em pé, a criança pequena, obviamente, ela vai estar abaixo e a gente fala de cima para baixo. A criança olha para cima, vê uma figura de autoridade que está acima dela também de forma simbólica, né? Então, qual seria a maneira ideal de conversar? De igual para igual. Abaixa, senta na frente do seu filho e conversa com ele, olhando nos olhos dele. Usa um tom de voz sereno, um tom de voz calmo. Um sorriso, um abraço, uma demonstração de carinho. Isso faz toda a diferença para as nossas crianças, para os nossos jovens. Se sentir acolhido, primeiramente, né? Ter uma escuta ativa também é muito importante. Então, às vezes a criança, o jovem, não vai conseguir nem mesmo nomear o que está sentindo, principalmente depois desse período de pandemia, que foi um período muito difícil para todo mundo, né? Então, às vezes a criança está com raiva, o que ela faz? Joga um brinquedo no chão, dá um grito, chora, né? Então, entender que a criança não tem maturidade para entender os próprios sentimentos e lidar com eles é o nosso papel, que nós somos o adulto da relação, né? Então, ajudar essa criança a nomear isso. Poxa, filho, eu vejo que você está chateado nesse momento. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu estou aqui, né? Se mostrar disponível, se mostrar aberto, a ouvir, a tentar entender e ajudar essa criança ou esse jovem a lidar com as situações do dia a dia. Então, um ponto que Israel trouxe muito importante, que é admitir também as nossas falhas. Se você gritou com seu filho, se você agiu de uma forma que você não acha bacana, volta e pede desculpas também, sabe? Olha, não foi legal isso aqui que eu fiz, o que eu falei, você me desculpa? Porque isso ensina que a criança também, nas suas relações, ela pode fazer isso, ela pode admitir quando ela está errada e ela pode pedir desculpas também. Então, nosso papel é intermediar esse desenvolvimento da melhor forma possível, da forma mais aberta e com menos julgamento possível, né? É também interessante abrir os espaços familiares para
saídas, né? Teatros, exposições artísticas, construir também algo em casa, desenhar, pintar, fingir, né, dependendo da idade, lembrando sempre que é um personagem, trazer exemplos da mitologia para um jovem e correlacionar com a vida, são experiências que a gente pode, de alguma maneira, né, permitir esse desenvolvimento desse jovem e dessa criança. Vale muito a pena. Eu quero externar os meus agradecimentos a você, Lorena, a você, Israel, pelas brilhantes contribuições que vocês trouxeram para nós, para as nossas famílias da Rede SESI Bahia de Educação. E agradecer imensamente, né, a parceria que vocês têm conosco. E lembrando que escola e família não é uma parceria para dar certo. Escola e família é uma parceria que tem que dar certo. Muito obrigado. Esse foi mais um momento do projeto Escola e Família, Missão de Educar, com o tema Escola em Reconstrução, Novos Saberes e Novos Desafios. A todos vocês, o nosso grande abraço.